Durante alguns dias do mês de julho de 2023, o mundo acompanhou com um misto de apreensão, angústia e curiosidade as buscas pelo submarino Titan e seus 5 tripulantes. O equipamento da empresa OceanGate havia sido construído com materiais de última geração, como fibra de carbono e titânio, e tinha como finalidade levar aventureiros endinheirados até os destroços do navio Titanic. O caso dividiu opiniões, com posicionamento sobre o formato, os materiais utilizados e a falta de certificações por parte da empresa. Mesmo no mundo militar, onde os submarinos estão em constante desenvolvimento e são empregados há mais de um século, acidentes como o do submarino argentino Ara San Juan e do russo Kursk, entre vários outros, foram registrados. Entretanto, apesar de todos os riscos envolvidos, aumenta a cada dia o número de submarinos fabricados de maneira artesanal, que cruzam os mares a serviço dos cartéis de narcotraficantes. As últimas apreensões indicam que existe uma verdadeira indústria de fabricação de submarinos para essa finalidade, e os modelos estão melhorando ano após ano. Mas como essas organizações conseguem construir embarcações desse tipo sem serem descobertas? Quando e como os cartéis começaram a utilizar esse meio de transporte? E como se produzem submarinos capazes de cruzar o Oceano Atlântico? Essa foto foi tirada em algum dia de 1995 e poderia ser só mais uma de um aficionado por temas militares, mas ela esconde uma história bem diferente. O homem que está ao lado do oficial russo é um ucraniano chamado Ludwig Feinberg, conhecido nos Estados Unidos como Tarzan, e essa foto serviu como prova de que ele estava negociando a compra do submarino que aparece na imagem. Na ocasião, ele estava na Rússia junto com um cubano e um americano de origem colombiana para negociar com oficiais corruptos do exército russo a compra de um submarino da extinta União Soviética. O trio já tinha negociado pouco tempo antes 2 helicópteros militares para o cartel de Cali e agora tentava intermediar a compra do submarino pela quantia de $35 milhões. Segundo consta, o cartel de Cali, que reinava praticamente sozinho depois da morte de Pablo Escobar, chegou a adiantar a quantia de $10 milhões para garantir o negócio e comprar o submarino com o qual pretendiam transportar entre 30 e 40 toneladas de cocaína a cada viagem. O negócio acabou não acontecendo e um dos 3 envolvidos na negociação fugiu com o dinheiro pago como entrada. E como não é todo dia que uma potência militar como a União Soviética se desmorona e suas armas passam a ser acessíveis, os narcotraficantes tiveram que encontrar uma outra maneira para terem seus submarinos. Nessa época, já existiam rumores sobre narcotraficantes estarem utilizando submarinos para transportar suas mercadorias da Colômbia para os Estados Unidos. Porém, as autoridades americanas tratavam o fato como uma lenda, tanto que os agentes da Guarda Costeira utilizavam o termo Bigfoot, ou pé grande em português, para se referirem a eles, ou seja, algo que muitos dizem existir, mas que nunca foi visto. Para os que acreditavam que era apenas uma lenda, o ano de 2006 foi decepcionante, já que os radares de um barco da Guarda Costeira americana identificaram uma mancha próximo à Costa Rica e quando os agentes se aproximaram encontraram apenas 3 tubos saindo da água. Os tubos estavam conectados a uma embarcação que navegava uns 2 metros abaixo da superfície, com 4 tripulantes, um fuzil AK-47 e 3 toneladas de cocaína. Os agentes apelidaram o submarino de Bigfoot 1 e demorou apenas 2 anos para encontrarem o Bigfoot 2. Desta vez, a embarcação estava na fronteira entre México e Guatemala, carregado com 6.500 quilos do pó branco e também 4 tripulantes. Nos anos seguintes, apreensões como essa se tornaram cada vez mais frequentes, e em 2009, as autoridades estadunidenses divulgaram estimativas de que mais de 100 embarcações já haviam sido fabricadas e que o país só havia conseguido localizar e deter cerca de 14% dos envios. Dando um salto no tempo, mais recentemente, em 2019, uma operação conjunta de 5 países prendeu um submarino próximo à Espanha, mostrando que a fabricação e a audácia dos bandidos estão cada vez maiores. E como é possível fabricar submarinos maiores e melhores sem serem descobertos?
Para entendermos a evolução dos narcossubmarinos, temos que entender os tipos de embarcações que são fabricadas e que, apesar de todas serem chamadas de submarinos, algumas, na verdade, são classificadas como semi-submersíveis, ou seja, não possuem a capacidade de ficarem completamente embaixo d'água. Geralmente, a maioria das embarcações apreendidas são semi-submersíveis, e os especialistas chamam essas embarcações pela sigla LPV, que significa Low Profile Vessels, ou embarcações de baixo perfil em português. Esses barcos recebem esse nome porque, devido ao formato, conseguem manter a maior parte da estrutura abaixo da linha d'água, deixando apenas uma pequena parte exposta na superfície. Nesse caso, ficam fora da água apenas a parte superior da cabine e o escapamento, que recebem pinturas especiais para dificultar a visualização. Esse tipo de embarcação é dividido novamente de acordo com o tipo de caso e o local de instalação dos motores, que pode ser tanto dentro como fora. Alguns desses semi-submersíveis possuem um formato muito parecido com o de uma lancha toda fechada. Inclusive, nesses casos, é comum que os fabricantes utilizem um casco de uma lancha como base do projeto. Algumas apreensões mais recentes indicam que os semi-submersíveis continuam sendo os preferidos, porém com uma evolução de projeto, onde cada vez mais o formato de lancha está sendo trocado por um modelo totalmente construído, que é o mais longo e estreito, o que, por sua vez, permite atingir velocidades maiores e manobrar com mais facilidade. Outro tipo de embarcação que parece ganhar cada vez mais uso é conhecida pela sigla FSV, que significa Fully Submersible Vessels, ou navios totalmente submersíveis, que, como você já deve imaginar, são capazes de submergir totalmente e são muito mais difíceis de localizar. A fabricação de um submarino, ou mesmo um semi-submersível, é uma tarefa complicada, até mesmo para empresas estabelecidas, já que envolve a gestão de uma grande quantidade de materiais e a necessidade de profissionais qualificados. A dificuldade fica ainda maior quando a construção da embarcação precisa ser feita no meio de uma floresta, com pouca ou nenhuma infraestrutura e com muito sigilo. Uma reportagem da televisão Univision mostra que os fabricantes colombianos montam suas estruturas em regiões de mata fechada, geralmente próximo a rios ou manguezais, e aproveitam as variações da maré para lançarem as embarcações ao mar. Pelas condições, os materiais mais utilizados na fabricação de narcossubmarinos são a madeira e a fibra de vidro. De acordo com o jornal espanhol La Razón, o submarino apreendido na Espanha, que falei agora há pouco, tinha um casco fabricado em fibra de vidro com espessura de 7 centímetros. Observando a maioria dos que são apreendidos, é possível ver o caráter artesanal das embarcações. Porém, mesmo assim, é preciso muito conhecimento técnico para construir um submarino que possa transportar toneladas de drogas e resistir a viagens de vários dias. Por isso, os cartéis contam com o apoio de pessoal qualificado que muitas vezes são recrutados em outros países. Conforme divulgado pelo site de notícias indiano First Spot, engenheiros e mecânicos do Paquistão e do Afeganistão estão viajando para a América do Sul para dar apoio técnico na construção de submarinos. O interior das embarcações geralmente são divididos em 4 compartimentos, sendo um destinado a armazenar o combustível necessário para a viagem, outro para a mercadoria, e nos 2 restantes são acomodados os motores e a cabine, que geralmente é também o espaço onde a tripulação dorme. Apesar de não existir nenhum cuidado estético com as embarcações, a pintura tem um papel importante na camuflagem. Por isso, a maioria são pintados de azul escuro ou preto. Os motores empregados geralmente são movidos a diesel e também, pelo que se sabe, são comprados novos para evitar o risco de uma pane em alto mar. Esses motores representam uma dificuldade extra na tentativa de passar despercebidos, pois a emissão de calor pode facilitar a detecção por radares. Entretanto, uma apreensão realizada esse ano na Colômbia indica que os fabricantes estão tentando solucionar esse problema com a construção de submarinos elétricos, uma evolução surpreendente para um setor totalmente ilegal. Além da inovação na propulsão, o submarino apreendido mostra também evolução nos sistemas construtivos e nos materiais, já que esse modelo foi fabricado com chapas de aço, o que, por sua vez, exige profissionais qualificados na área de solda e equipamentos mais difíceis de operar nos locais onde são fabricados.
Apesar dos altos valores envolvidos na produção de um narco submarino, a preocupação principal é com o funcionamento, para que chegue ao destino final, e com a acomodação da carga, deixando o conforto e a acomodação da tripulação em último plano. Até o momento, os que foram descobertos possuem espaço limitado e os tripulantes ficam confinados na pequena cabine, dormindo sobre os fardos de droga e sem lugar adequado para as necessidades. Em casos de viagens que partem da Colômbia ou do Equador para a América do Norte, as viagens são mais curtas e duram entre 3 e 4 dias. Porém, no caso do submarino apreendido na Espanha, a embarcação com seus 3 tripulantes viajou por 27 dias. As autoridades acreditam que essas embarcações recebem apoio e orientação de lanchas e barcos que acompanham a viagem, alertando sobre a existência de patrulhas ou outras embarcações, e também que durante o dia viajam lentamente para evitar a identificação, e pela noite avançam com velocidades mais altas. Uma outra curiosidade sobre os narcos submarinos é que, mesmo com custos estimados entre 1 e 2 milhões de dólares, eles são utilizados em apenas uma viagem. Pois ao chegar no destino e transferir a carga para embarcações pequenas, que se encarregam de levar o produto à terra firme, os tripulantes abandonam e afundam a embarcação. Será que, mesmo assim, essas operações são vantajosas do ponto de vista financeiro? O alto custo, que pode ultrapassar os 2 milhões de dólares, se torna apenas uma fração do que as organizações arrecadam em apenas uma viagem. Segundo uma reportagem da BBC, cada quilo transportado é vendido por um valor entre 30 e 35 mil dólares, e se multiplicarmos esse valor por 3 mil quilos, que é uma quantidade já apreendida mais de uma vez, o valor total da carga fica entre 90 e 105 milhões. Com cifras tão altas, mesmo utilizando apenas uma vez cada submarino, as organizações conseguem arrecadar milhões, e considerando os dados do governo americano de que só consegue deter 14% das embarcações, as operações que conseguem chegar ao destino cobrem inclusive os prejuízos provocados pelas apreensões. Isso ajuda a explicar que em torno desse transporte estão surgindo verdadeiras empresas especializadas na produção de semi-submersíveis e submarinos. Em um primeiro momento, os cartéis eram os responsáveis por recrutar os profissionais e fabricar as embarcações. Porém, investigações apontam que hoje existem organizações que, apesar de venderem os submarinos para os cartéis, são totalmente independentes deles. Um exemplo é a prisão de Oscar Moreno Ricardo em 2022, na Colômbia. Ele foi considerado durante muito tempo o rei dos submersíveis e fornecia embarcações cada vez mais sofisticadas para vários cartéis. A prisão de Oscar poderia supor um duro golpe na fabricação, mas as autoridades acreditam que vários outros construtores ocuparam rapidamente seu lugar, o que pode indicar que esse se torna a cada dia o meio de transporte preferido para os delinquentes. O êxito da maioria das operações realizadas por essas embarcações leva a outras preocupações a governos de várias partes do mundo, pois elas poderiam ser utilizadas por terroristas para o transporte de materiais utilizados em ataques. Porém, além da preocupação, os narcosubmarinos podem servir de inspiração. Segundo uma reportagem do site Sea Power Magazine, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos está estudando criar embarcações de baixo perfil, claramente inspiradas nas utilizadas pelos narcotraficantes, para transportar munições e suprimentos para as tropas quando estas se encontrarem dentro de um cerco aquático inimigo. Nesse caso, as embarcações estão sendo desenvolvidas para serem controladas remotamente, o que dispensa a necessidade de tripulação. E não deve demorar muito para essa tecnologia também estar a serviço do crime, pois com a evolução dessa indústria ilegal, não deverá causar surpresa o dia em que algum submarino comandado remotamente seja descoberto transportando substâncias ilegais. E por falar nisso, os negócios ilegais geram verdadeiras fortunas e fazem bilionários que não aparecem na lista dos mais ricos do mundo. Se você quiser conhecer alguns desses bilionários que não aparecem na lista da revista Forbes, o canal Empreendedorismo em Destaque fez um vídeo super interessante sobre isso. É só clicar no card. Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.